Esse é o Popocatépetl, carinhosamente chamado de Popo, um vulcão ativo com erupções recentes que ameaçam a vida de milhões de pessoas que vivem por aqui. A nossa missão hoje é tentar dormir com o nosso motorhome aos pés desse vulcão ativo, mas mais do que isso, a gente vai deixar o nosso motorhome e tentar subir até o cume do Ista, um vulcão adormecido a mais de 5.200 metros de altura, que é a terceira maior montanha do México. O nosso plano é fazer isso em 15 horas. Estamos saindo então da cidade do México. A gente tem um trajeto de mais ou menos 70 quilômetros até a nossa parada, é o nosso destino, porque lá é um lugar de muita história que a gente vai contar para vocês, mas também de aventuras. E o plano para esse vídeo é que a gente consiga... A estrada aqui é muito ruim, gente. E o plano é que a gente consiga estacionar o nosso motorhome aos pés do vulcão Popocatépetl. Vou botar na tela. E se tudo der certo, a gente não sabe se é possível, se a gente vai conseguir subir até o cume do vulcão ao lado, o Ista. Vou colocar na tela também, que é a mulher adormecida. Então vai ter muita aventura nesse vídeo, mas primeiro a gente precisa chegar até lá, saindo aqui da cidade do México, como vocês viram no nosso último vlog. A gente encarou aventuras urbanas, eu comi insetos, tá tudo bem com a minha barriga, não passei mal, comi barata, comi escorpião, mas agora a gente vai pra aventura, vamos subir montanha, vamos subir vulcão, vai ser um vídeo cheio de ação por aqui. Quem tá por aqui há mais tempo já sabe, quem que pese, a gente gosta de passar uns dias na cidade, é na montanha que a gente ama estar. O nosso plano inicial era ir até a base do Popo e apreciar a vista impressionante do vulcão que solta fumaça. Mas quando a gente viu que talvez fosse possível subir até o cume do Ista, a 5.200 metros de altura, a gente logo se animou. A gente sempre gostou de trilha e natureza, mas foi depois que a gente começou a viajar de motorhome que nós passamos a nos desafiar em subir montanhas de alta altitude. Nós começamos na Bolívia e desde então já foram mais de 8 montanhas acima de 5.000 metros, incluindo a Aconcagua, a maior montanha das Américas, a 6.960 metros de altura. Chegar no cume de uma montanha alta assim envolve preparação física, mental e especialmente uma boa aclimatação. E uma aclimatação acontece quando você passa um certo tempo na altitude, e isso a gente não fez, o que torna essa subida mais desafiadora do que ela deveria ser. Vamos monitorando. Agora a gente está a 2.335 metros de altitude e o plano é a gente chegar nesse vlog até 5.300 metros de altura. Só que, gente, nesses últimos dias aqui na Cidade do México, eu e o menino Ale, ó, estamos treinando pra fazer uma prova de corrida e a gente tava dando uma corridinha na cidade. E sabe quando você corre assim, morrendo? A gente tava assim, sabe, sem ar. Então eu acho que vai ser assim, um desafio, porque tem muito tempo que a gente não vai pra altura. A cidade mais próxima da base do Popo se chama Amecameca, e é por onde a gente está passando agora. Ela fica a 40 quilômetros da base do vulcão e é geralmente uma das primeiras a serem afetadas quando ele entra em erupção. E ele tem um histórico de erupções, incluindo algumas muito recentes, como a que ocorreu em 19 de maio de 2023, que acabou acarretando em fechamento do aeroporto da Cidade do México e uma nuvem de cinzas vulcânicas que impactaram muito a região. Eu comecei a sentir a pressão no ouvido e fui ver, nós estamos a 2.600 metros de altura. Então ainda temos bastante chão, bastante subida pela frente, mas a vista daqui já é muito bonita. Mas agora a gente começa a subir, porque a gente estava ali entre 2 e pouco, e a gente tem que chegar mais ou menos até uns 4.000, que é o nosso ponto de dormir essa primeira noite, pelo menos. Eu acho que é 4.000, a gente vai ver, 3.000 e alguma coisa. Mas enfim, então agora a gente começa a de fato subir rumo ao vulcão de cara com ele, mas ele tá coberto, não dá pra ver muito bem, a gente quer ver ele em erupção. Tomara que chegando lá, o tempo colabora e a gente consiga ver ele expelindo fumaça, porque é uma vista muito bonita. Gente, eu tô aqui parecendo plena, mas eu tô aqui pensando que a última montanha que a gente fez, quando a gente foi pra Aconcagua, que é a maior montanha das Américas, essa jornada de chegar aos 4.000 já foi uma jornada, tipo, puxada, porque a gente tava carregando muita coisa e tal, e aquela ansiedade. E aqui a gente tava na Cidade do México esses dias atrás, tipo assim, bora subir o vulcão, bora!
Então a gente não se preparou psicologicamente, então agora está começando a cair a ficha dessa loucura que a gente está fazendo. E a subida tá íngreme, tá? 3.170 metros e só em segunda, porque tá puxando mesmo. Ó, gente, estamos aqui entre esses dois vulcões. O vulcão que a gente vai subir, que é a meta da gente subir, é esse aqui, que a forma lembra uma mulher deitada. Então eles se remetem ao vulcão como peito, joelho, cabeça, e aí dá pra ver aqui direitinho o formato. E esse aqui é o vulcão que a gente tem visto daqui do estacionamento. Hubo un asalto, pero fue arriba de la montaña. No. O sea, Qué esfuerzo para hacer un asalto. Arriba de qual montanha? sí, del Iztaccíhuatl en el refugio se llevan todas las cosas. Nosotros queremos despertar temprano, subir al cumbre y volver. É muito difícil? Sí. Sim. ¿Y ahí podemos dormir acá en el estacionamiento? Sí. Sí. Ok. Muitas graças, Muchas gracias. Gente, nosso amigo Salvador falou que é difícil pra caramba, que só da parte da rodilha, né, do joelho da moça adormecida até o cume, são 4 horas, tirando toda a subida até o joelho, que já são o quê? Umas 5 horas de subida. É bem puxado. Acho que vão ser umas 11, 12 horas de subida pelo que a gente tá planejando. Acho que vai ser muito puxado. Mas enfim, a gente chegou aqui, a nossa meta é dormir pertinho do vulcão. Então vamos ver, curtir esse entardecer aqui, que esse lugar realmente é muito bonito. A Letícia entrou no carro e falou, eles me deram uma assustada aqui, que houve? Não, eu tava aqui fora e veio um casal que mora aqui. E o cara já morou no Brasil. Aí ele viu a placa do Brasil e trocar ideia sobre o motorhome e tal. Eu falei que a gente queria subir o cume do vulcão. Ele, não, dá pra ir, é tranquilo e tal, né? Cansativo, mas tem que sair umas 10 da noite. E a gente tava pensando em sair 6 da manhã. Ou seja, muitas horas depois. Aí eu, Eu falei, não, mas a gente tá, né, treinado, a gente já fez bastante montanha alta. Ele, então dá pra sair talvez umas 11 e tal, sério. Aí me deu uma assustada no ritmo, a gente vai ter que dar uma boa pesquisadinha hoje pra ver como vai ser essa subida, porque né, subir às 6 da manhã, a gente tá falando de 8 horas depois do que eles recomendaram. É muito tempo. Porque o ponto é, você sobe, mas você tem que voltar depois, né, uma boa descida. Enfim, a gente vai ter que planejar isso bem. Agora o vulcão tá mais sem nuvens, dá pra gente ver a fumaça saindo, muito, muito, muito legal. E eu tenho duas coisas pra dizer. A primeira é que aqui fora tá super fresco, o que eu não esperava do México, então tá uma temperatura super agradável, uma delícia. Mas também estamos a 3.752 metros de altura. E a outra coisa, meu amor, pra deixar seu dia feliz, é a sugestão que eu tenho. Quando a gente tava na Cidade do México, a gente conheceu a Feica do nosso Apoia-se querida. E ela deu um kit pão de queijo pra gente. Com polvilho, queijo. Tudo que eu preciso para fazer um pão de queijo. Você acha que eu faço um pão de queijo agora pra você ou não? Nossa, eu adoraria isso. Com esse pôr do sol ali em cima do deck? Obrigado, Fê. Fê, eu vou aproveitar, então vou fazer um pão de queijo pra gente curtir no deck com a vista do vulcão hoje. E, gente, se você quiser entrar no nosso apoio, é só escanear esse QR Code que tá na tela. É um grupo muito fera de pessoas muito legais. Só tem gente legal. Pessoas que te dão pão de queijo. Só gente desse nível. Quem dá pão de queijo pro outro só pode ser gente boa. Considerando, eu sei que no Brasil vocês têm pão de queijo de cada esquina, mas a gente tá com muita saudade de pão de queijo, então isso conta muito pra gente. Desde que a gente pediu demissão das nossas carreiras para viajar o mundo, a gente viu que compartilhar nossa viagem serviu para unir pessoas em torno de interesses em comum. E o nosso grupo do Apoia-se é talvez um dos maiores exemplos. É um grupo no WhatsApp, onde a gente está lá no dia a dia trocando ideias, respondendo dúvidas, fazendo figurinhas, fofocando, porque né, um pouco de fofoca não faz mal a ninguém, brincadeira. Mas mais do que nós estarmos ali, respondendo dúvidas e compartilhando os bastidores da nossa viagem, é um grupo de pessoas muito bacana que viraram amigos nossos e amigos entre si. A gente compartilha lá os custos do nosso mês há alguns anos, então você consegue saber quanto a gente está gastando na estrada e você também tem descontos exclusivos nos nossos livros e cursos. Vai ser muito legal receber você nesse grupo também, é só escanear esse QR Code que está na tela. Ó, o kit que a Fema mandou, tem queijo, creme de leite, tapioca, perfeita, tapioca... Aqui é polvilho, né?
e massa e polvilho azedo. E tem um bilhetinho. Ai, com a receita, que bom, porque eu já ia falar. Eu não tenho nem ideia o que eu faço com esses ingredientes pra virar um pão de queijo. Ó, receita da Fê. 1 xícara de polvilho, 1 xícara de parmesão, sal a gosto, creme de leite bastante pra dar o ponto de fazer as bolinhas. Eu acho que, pelo que eu entendi, é só misturar tudo, né? Perguntou pra pessoa errada aqui. Vamos lá, vamos lá, massa. E sabe o que é muito doido? É que a gente tá fazendo isso tudo praticamente em cima de um vulcão ativo, né? Porque daqui, pela janelinha, a gente já espia ele saindo, fumaça, e cara, a natureza é muito doida. Ah, daqui a pouco pode entrar em erupção? É sempre possível, né? Mas faz tempo que isso não acontece, eu espero que não tenha problema. Ó, vou testar a receita da Fê, então. 1 xícara de coisa. Tá. Pote inteiro, na real. Ó, untei a forma, vou tirar meus anéis pra fazer as bolinhas. E assim, as minhas expectativas estão altas. O que você acha, Letícia? Eu também tô com o cheiro já tá bom. Tirei todos os meus anéis mesmo, menos a minha aliança, meu amor, porque você Você vai sujar toda a aliança, é isso? Você é tudo pra mim. Assim, não tá bolinha, né? Não, mas não precisa não. Vai. E, gente, aqui dentro de casa, tranquilaço. Aqui fora, friozinho. A gente tá quase 4.000 metros, né? E o sol tá se pondo. A gente vai curtir esse pôr do sol lá do nosso deck. Comendo um pão de queijo. Poxa, demais. Obrigado, Fê. E vendo a vista do vulcão. Porque não é todo dia que a gente estaciona a nossa casa sobre rodas no pé de um vulcão em erupção, né? Ou em atividade. E aqui estamos nós no deck de casa, de frente para o Popo. E essa vai ser a nossa visão da noite. E aqui atrás, o nosso objetivo da madrugada de amanhã, que se tudo der certo amanhã, estaremos no cume desse vulcão. Chazinho. Achei. Vou tirar o pão de queijo da hora da verdade. Tá com a cara boa? Nossa! Não tá bom. Tá muito bom. Fê, sensacional, tá? Mas vai esfriar em um segundo, né? Mas aproveitando meu chazinho quentinho, meu pão de queijo com essa vista surreal. Popocatépetl, também conhecido como Don Goyo pelos habitantes locais, é a segunda montanha mais alta do México, a aproximadamente 5.400 metros de altura. Em razão da sua atividade constante, subir até a sua cratera é proibido, então o que nos resta é observar de longe esse gigante que não para de soltar fumaça. Ele vai nos acompanhar nos próximos dias enquanto a gente tenta subir até o cume do Ista, que fica do outro lado. E aqui de perto vai ser o nosso companheiro dessa noite fria a quase 4.000 metros de altura. Never break a heart. Oh, but where I come from, there's only miles of broken roads. Only love that'll never grow. Nossa, ficou gelado, tá? Meu pé tá congelando. De volta em casa, tava falando com a Duda. Olha uma aranha aqui. Aqui dentro? Pequenininha. Tava fazendo uma reflexão com a Duda. Eu tô muito reflexivo sobre viagem de motorhome, né? Daí a gente tava falando se financeiramente compensa, né? Porque pô, o motorhome não é das coisas mais baratas. E se talvez viajar de mochila fosse mais barato. Daí eu falei, cara, compensa. Porque... Daí eu falei, quanto custa um hotel aqui com essa vista? Não tem hotel aqui. Então tem essas coisas que o motorhome te dá que são sensacionais. E o fato de você estar em casa, né? Mas enfim, frio pra caramba. A gente tem que começar a preparar aqui. Vai ser uma noite linda lá fora. Depois a gente vai dar um pulo lá pra mostrar pra vocês esse vulcão fumaçando à noite com as estrelas. Lindo, fica aí. Mas vocês já viram, né? Chegamos aqui pra dormir com a nossa casa no pé de um vulcão ativo. Mas amanhã a gente tem o grande objetivo de chegar no cume da mulher adormecida e eu vou contar as histórias desses vulcões pra vocês. Amanhã é a aproximação, né, meu amor? Não, mas é amanhã, gente. Vocês entenderam. I will run.
I will run away. I will run. I will run. Agora, vamos ver se ela vai aguentar só com shake de proteína. Porque eu vou mandar minha massa. Deixa eu provar só um pedacinho. Começou. Para aí. Ó, você tá me zoando, mas tá muito gostoso o meu shake. O segredo pro shake perfeito é a fruta congelada. Fica muito bom. Delícia. These are the things I know. Never let your woman go. And never break her heart. Be here at my shoulder. Be here at my side. Be here when the cold night falls. And in the morning light. Be here in the autumn. Que delícia tomar um cafezinho com essa vista, né, gente? Lindo. Ó, tá bem friozinho aqui. Estamos tomando nosso cafezinho da manhã aqui, mas hoje a gente tem que mudar de lugar, né? Ir para aquela saída lá que eles nos autorizaram aí, e vai facilitar muito a nossa vida na tentativa de chegar ao cume do Ista, que tá aqui atrás, em algum lugar, lá atrás. Então a gente precisa daqui a pouquinho, né, mover a casa. A estrada falaram que é meio complicada, mas tem que ir muito devagar, que dá certo. Então a gente tá com essa apreensão, porque para carros normais é uma coisa, para uma casa é outra, porque a gente é mais alto, então sacode muito, né, e as coisas dentro da casa batem, a gente sempre fica com uma intenção de fazer essas coisas, mas a gente vai ganhar 14 km de trilha, isso é muita coisa, né, na altitude. Então se o cara tava falando que a gente tinha que sair, né, 11 da noite, 10 da noite, imagina saindo 14 km antes, né, é muita coisa. Então a gente vai ter que fazer esse movimento e começar a programar a nossa subida pro vulcão. Então, né, baixar os mapas, ver como é que tá realmente a questão desse tempo de subida, que horas a gente vai sair, botar para carregar lanterna, bateria de câmera, pegar nossas roupas de frio, porque a gente saiu dos Estados Unidos e entrou no México, a gente guardou todas as roupas de frio, né, em outros lugares da casa. Aqui tem uma caixa atrás que vocês veem que a gente guarda algumas coisas de frio, tem algumas coisas lá no porta-malas, então a gente vai ter que dar uma boa preparada para essa aventura que a gente não estava esperando, né? Quando a gente pensou de vir para cá pro vulcão, a ideia não era subir, era só conhecer, né? Mas eu fui pesquisar e falei, cara, por que a gente não encara essa aventura? Então a gente tem um dia cheio pela frente para poder programar essa aventura. Espero que tudo vai dar certo. Tchan, 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 tchan. Ontem a massa de pão de queijo sobrou. Aí obviamente que hoje a gente assou mais um pãozinho de queijo. Aliás, acho que esse deu uma torradinha, mas eu gosto. Com um ovo mexido. A Letícia acordou 6 horas da manhã e já tava. E aí, cadê o pão de queijo? Por isso eu vou deixar um a mais pra você, meu amor. É perfeito. Ó. Bateu aí? Nossa, deu um enjoo, se for altitude. Bom, vamos pra lá. Temos que entrar ali, pagar ingresso do parque. E o cara que nos deu autorização ontem falou... Falei com outro cara que ele falou que ele tá na casinha ali, então eles devem nos liberar. E vamos encarar a estrada ruim pra chegar ao nosso lugar, de onde amanhã... Na verdade, nessa madrugada, a gente então começa a nossa tentativa de chegar no cume do Ista. Bora? Aqui, gente, a gente tá a 3.750 metros de altura. Vamos ver, acho que o próximo estacionamento já fica a 4.000 metros. Hola amigas. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Van para La Joya. Sí. Bajan mañana. Sim. Que hora pensa que temos que... Si quieren hacer cumbre, hay que empezar a subir. 1 da manhã. 1 da manhã, nem A pensamos. 2 de la mañana empezar a caminar.
Pero ahorita quieren subir a media montaña, Não, 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 vamos descansar para amanhã. hoy, Não, o de un solo golpe. deu um solo Um golpe. solo golpe, sim, salimos Sí, de... entonces mañana 1 de la mañana. Sí, para que a las 7 de la mañana ya estén allí en la cumbre. Bora que agora é Peraí. estradinha de chão. E aqui começa a nossa aventura, com tudo já mexendo. Essa estrada vai ser complicadinha. Eu acho que Mas o bom é que a gente não tem pressa, né, meu amor? eu vi alguém falar que o começo é mais complicado. E sacode, tá? Mas vamos indo, vai dar certo. Sempre dá certo. Até quando é errado, uma hora dá certo. Ai. Feia, muito feia. Deixa aqui aberto pra gente ir visualizando. Cara, você olha pra frente, o caminho tá todo tipo assim. Pensa que são quantos quilômetros? 8 quilômetros? São 7 quilômetros e... São 7 quilômetros mais ou menos até lá, né? Quando a gente falou 14 quilômetros, é porque a gente teria que ir tudo isso, né? Caminhando e voltar tudo isso. Então seriam 14. Mas é 7 quilômetros e pouquinho, assim. Então, puxado. Ainda bem que a gente conseguiu. Mas como vocês viram, a gente tava falando com o Salvador ali, que é o guarda-parque aqui. E ele disse pra sair a 1 da manhã, mais cedo do que o cara. Eu acho que a gente... Ai. A banana caiu, acho que eu vou ter que resgatar, porque senão vai estragar. E ele falou pra sair 1 hora da manhã e eu acho que a gente deveria, cara, é isso. Tentar ver o sol nascer lá do cume também. Essas montanhas altas, geralmente assim, a gente acorda muito cedo, né? Porque você tem que sempre pensar na volta. Ainda que, tipo, se você chega lá no cume com sol, tem toda a descida é longa. E isso pode ser muito difícil depois, né, voltar com muito frio. Ixi, caiu uma laranja, mas agora a laranja é inofensiva. Voltar com muito frio, voltar, né, com pouca luz, você já tá cansado, exausto, fica mais fácil de você se lesionar e tal. Mas sabe o que Aqui eu tá tava complicado. pensando? Que tipo assim, Salva falou pra gente sair 1 da manhã, pra gente pegar o nascer lá do sol no cume. Ou seja, deve ser umas 7, 8 horas de subida, né? Acho que é isso aí. Ai, não tem nada que seja pior pra quem viaja de motorhome do que uma estrada ruim, gente. Assim, Tudo mexe muito. você fica preocupado com a casa. E no início, no motorhome, fica tudo bonitinho, organizadinho, cada coisa no seu lugar. Hoje em dia, quando você viaja com uma pessoa bagunceira... Ok? De quem você tá falando? Não, de alguém, se você, Mas- se você viaja com uma pessoa bagunceira... Deve ter outra pessoa aqui viajando comigo, eu não sei. Não, deve ser alguma outra pessoa. Não, eu tô brincando. Pera aí, só um pouquinho que agora a gente saiu daquele trecho ali, só que agora tá por areia. Areia vulcânica, eu acho. E aí pra atolar, meu amigo... Caminho acesso a La Rojana, 7 km a partir daqui. Então vambora. Aqui já ficou bem melhor. Ai, tá bem melhor. Eu ouvi falar que o começo era meio complicado, espero que daqui pra frente... Ai, não parece. Não parece o quê? Que ficou melhor. Quase Gata primeira. Vambora na subidinha, bem despacito. Aí, agora vai sacudir. Ai. Vamos. Passou sem mais. E quando o cara é motorista, né, meu povo? Entendi. Quando o cara é motorista, tudo fica... Até o que é difícil fica fácil. Entendi.
Tava bom demais pra ser verdade. Nossa! Ai, baby. Abriu o armário. Ai, pelo menos o polvilho não abriu, graças a Deus, que é o meu bem mais precioso. Pão de queijo tá salvo. Meu querido. Posso passar uma vassoura nisso, baby, rapidinho? Claro. Já estamos a 3.850 metros. Ai. E lá está o monstro que vamos subir amanhã. Aqui a gente já tá a 3.945 metros, então devemos estar quase chegando. E eu já tô assim, bocejando, sabe? Meio com sono. Dá uma moleza. Hoje meu plano era fazer um treino de braço, mas eu acho que vou pular. Aí, o ponto é, essa noite a gente vai virar, né? Sim. Se você pensar que a gente vai ter que sair 1 da manhã, normalmente a gente tem dormido super cedo aqui no México, porque muito quente, então a gente tem dormido, sei lá, 10 da noite, 9 da noite, acordado 6 da manhã, mais ou menos. Então, vai ser complicado. Vamos subir, mas assim, na adrenalina de montanha, a nossa experiência é que sono é o que você menos vai sentir, né? Porque você vai ter na adrenalina de subir, altitude, aquela... peraí que aqui vai ser complicado, deixa eu puxar pra cá. Então sono a gente não deve sentir na subida, né, da altitude, o problema vai ser realmente quando a gente voltar. Aí vai bagunçar tudo, mas enfim, a gente tem o plano de dormir mais uma noite aqui na beira do vulcão depois e poder descansar o corpo bem antes de seguir para nossa próxima aventura, né? Mas vamos lá, gente, eu acho que a gente deve estar quase chegando, porque aqui até a vegetação já está mudando, né? Você já vê que lá embaixo tinha muito mais árvores, aqui já está super escasso. Chegamos. Estacionamos aqui, montamos o acampamento, tem uns 8 carros, 10 carros aqui. Como hoje é quinta-feira, é mais tranquilo, mas final de semana enche, porque a galera vem fazer várias trilhas aqui, não só para chegar até o cume, mas também para chegar aqui nas algumas partes da montanha, então é um lugar que a galera vem bastante. Começa a preparar as nossas coisas, carregar a bateria que a gente precisa, deixar tudo pronto, montar a mochila, ver o que a gente precisa. Que essa madrugada, daqui a pouquinho, agora 2 da tarde, daqui a pouquinho a gente tem que sair. Mas aqui em cima, sem sinal de celular, antena da Starlink para cima. E eu já comecei a ficar um pouco enjoado, um pouquinho de dor de cabeça. E é altitude, não tem jeito, né? Mas todas as montanhas altas que a gente subiu, acima de 6.000 metros, a gente sempre chegou 5 e tanto, até os 5.500, 5.800 numa boa. Mas quando a gente está bem aclimatado, a gente definitivamente não está bem aclimatado dessa vez. Então vamos ver como a gente se sente, né? Cada tentativa de subir uma montanha alta tem a sua... Você pode ter escalado o Everest e depois chegar aqui e seu corpo reage de uma maneira diferente, né? A gente já subiu montanhas muito altas, como você sabe, a gente subiu a Aconcagua, que é a mais alta das Américas. Mas, enfim, é isso. Vamos ver como o nosso... Ficamos, o quê? 15 dias, 10 dias subindo a montanha, né? Aqui. Vamos ver como o nosso corpo vai reagir aqui. Prove. Esse monstro. Mandar cair tudo aqui. Bom? Qualidade. Qualidade. Gente, tô olhando aqui a previsão do tempo pra amanhã e tá relativamente boa. Vento de 20 km por hora. Tá super bom. Ah, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Sensação térmica de -6, mas a temperatura vai chegar até -1, então não é tão ruim assim. Tá ótimo. À noite, né? Durante o dia vai estar 2 graus. Sensação térmica de -1. De manhã cedinho, quando a gente estiver saindo, vai ter 15... ventos de 15 km por hora, sensação térmica de -5, então vai estar um pouco mais frio, então a gente tem que se preparar Mas na a hora de sair. gente vai estar subindo, né, em movimento, Sim. isso é bom, porque né, movimento no corpo você vai aquecendo, então não sente tanto. Mas temos uma longa jornada para organizar as coisas. Só uma dúvida que eu fiquei, que um cara falou que ia nevar, aqui ó,
amanhã, depois de amanhã. Vai nevar amanhã também, Pretinho. Amanhã pode nevar também. Então é melhor a gente fugir disso. Bom, Vamos arrumar as coisas. vamos arrumar nossas coisas e ainda tem que pensar nas comidas que a gente vai levar, né? Sim. Como não vai estar tão frio, eu vou com uma calça de trilha. Você já vai dormir pronto? Já vou dormir? Também vou dormir. Então, né, nada demais. Vou colocar só uma camisa... Essa daqui, que transpira, manga comprida, mas também ela é fininha. E aí depois eu vou colocar os casacos pra ficar melhor. Mas já mostro isso pra vocês. Bastão de trilha. Tá ouvindo esse barulho? Da geladeira? Não. De gente cantando. Tô louca? Tá tudo aqui. A gente sempre recebe pergunta, onde vocês guardam tanta roupa? Como que cabe tanta roupa na van? Vocês estão vendo, né, gente? Depois de um tempo a gente vai entuchando as coisas. Agora a gente precisa dar uma limpa, coisas que a gente não precisa. A gente vai fazer uma renovada aqui, tirar o que a gente não tá precisando. A gente vai levar pro Brasil, que a gente vai em breve pra lá. E o que a gente precisa, vamos deixar aqui. Lá embaixo. Cara, tá frio aqui, hein? Esfria muito a temperatura. Tá muito rápido, né? Deixa eu te falar, o spot tá carregado, as baterias estão carregadas, as roupas estão separadas. O Garmin tá carregado. Questão de água, quantos litros você acha que cada um leva? Acho que a gente tinha que levar uns 2 litros cada um. Eu bebo muita água, né? E porque são muitas horas, né? Sim. E não tem ponto onde de pegar água, então a gente tem que ir preparado. Só que o problema disso é peso, né, gente? Na verdade, 2 litros é pouco pra mim, mas... Tô pensando no que a gente leva de comida. Aí, o que eu acho? Eu pensei em fazer 3 sanduíches pra cada. Um mamãozinho com granola. Aí tem... Não, nada a ver mamão com granola? Acho pesado. Aí eu comprei umas porcarias, assim, tipo... Snacks. Biscoito. Eu acho que a gente podia levar um carbo em gel. Muito bom. Não tem o que você gosta, mas... temos o que temos. Ó, seus sanduíches já estão prontos com seus lanchinhos. Obrigado. E aí eu vou levar um cafezinho pra gente tomar lá no Cume. Amanhã de manhã eu esquento a água. E tô fazendo aqui os sanduíches com romos de grão de bico e queijo. Eu ia botar tomate, mas não sei. Acho que assim vai ser mais fácil pra gente comer. E tipo, toda vez que a gente vai fazer a montanha, assim, ou que a gente vai fazer alguma atividade de adrenalina, algo que vai nos tirar muito da nossa zona de conforto. Nas primeiras montanhas da Bolívia foi assim, eu tava tão preocupada com a montanha, com dar certo, com subir, com a preparação, que às vezes você esquece de curtir, sabe? Tipo, por que a gente tá fazendo isso, né? A gente tá fazendo isso pra curtir o rolê. Então, dessa vez, assim como foi, e aí depois das 2 primeiras a gente fez o Sarrama, e no Sarrama eu fui com a mentalidade de, cara, eu vou curtir essa montanha, e foi muito legal. E pra essa montanha eu tô com a mentalidade de, tipo, obviamente preocupada, receosa, me preparando psicologicamente, mas também quero curtir o rolê, sabe? Aproveitar cada segundo dessa subida. 1,6 litros de água. Nossa, essa água vai dar uma pesada, tá? Ainda vou levar mais 700 ml de água quente pro café. Os lanches. Vou botar isso na sacolinha. Ó, gente. A gente saiu do carro aqui porque tava o sol se pondo, mas cobriu. Cobriu, né? Mas olha lá, a gente tá estacionado ali atrás. É bonita a vista aqui, tá? Paisagem a gente ficou linda. na função de arrumar as coisas e tal. Agora a gente veio ver a vista. Tá frio, mas muito bonito. Nosso objetivo dessa madrugada, começando daqui a pouco. Que horas são agora? 6h45. Esse é o nosso objetivo de amanhã. O vulcão está. Uma vista linda aqui, olha só. E lá no fundo, a gente vê o Popo expelindo fumaça, né? Que é aquele vulcão que a gente dormiu pertinho ontem. E a galera tá acampando aqui. Muita gente acha que vem, né? Sobe, acampa aqui. Tipo a gente, só que a gente acampa de carro, né? A gente acampa com a casa. E a galera acampa aqui pra subir. Lá em cima tem um refúgio, então tem gente que, né, sobe, dorme uma noite. E aí e aí faz o cume lá, tentativa de cume um pouco mais perto. Então, né, parcela esse esforço. Mas a gente achou que a gente vai encarar em uma vez só, a vista. 7h30, abrindo a cama. A pizza tá no forno. Comida, bebendo bastante água. A Ali tá falando que tá nervoso. Tava pesquisando os mapas aqui e vendo o tempo que as pessoas foram fazendo essa trilha, né? Então, a nossa expectativa era sair 1 da manhã, mas eu vi gente que saiu 2 da tarde. 2 da manhã.
que saiu, desculpa, 10 da noite, como o cara lá embaixo falou pra gente. E demorou muito pra chegar. Chegou 9h30 no cume. Chegou tarde de volta aqui, né? Deu quase 20 horas de trilha, então é muita coisa, muita coisa. A gente tem bastante experiência, treino, né? Físico tá em dia. Já fizemos... A gente já tem mais ou menos, vendo assim, a elevação que é, por não ser uma trilha muito técnica. A gente acha que a gente consegue fazer num tempo bom. Eu vi outros que fizeram em 16 horas, mas ainda assim bastante, né? Mas de todo modo a gente resolveu antecipar e sair 11 da noite. Então agora é 7... Que horas são? Agora são 7h30. Agora são 7h30. Então daqui a pouquinho a gente, né, vai começar a nossa caminhada. Vamos comer, beber uma água, tentar descansar um pouquinho, ficar de boa aqui, não dá pra dormir, né? E começar. Oh, meu amor, hoje você tem direito de comer na cama. Obrigado. O que você tá fazendo? Tô vendo os mapas aqui, dando uma estudada pra navegar. A gente mandou pro grupo do nosso Apoies o link pra navegar no spot. Então o nosso spot ele rastreia ao vivo. Então a galera lá no Apoies vai acompanhar ao vivo a nossa tentativa de chegar ao cume. Mandei o mapa pra eles. É isso, gente. Se você quiser entrar no nosso Apoies, vou deixar o QR Code na tela pra você escanear. Esse vídeo não é ao vivo, obviamente, então, né, se você entrar agora não vai dar pra acompanhar essa subida ao vivo. Mas enfim. As próximas. Várias aventuras. Tem um grupo muito fera de pessoas que amam essa comunidade. Pizza e 2 horas de descanso? É isso, né? Até daqui a pouco. Botando pra carregar botando pra rastrear o spot. Começando. Tá frio, meu amor? Cara, não tá impossível de frio. Mas se a gente fica paradinho aqui, né, já dá uma boa esfriada. O negócio é se mexer. Vamos lá, vamos começar. 11h29, 11h30. Estamos saindo no horário bom. Meu relógio está marcando 3.999 metros. 4 metros. Começando então a nossa jornada para tentar chegar aí ao cume da terceira maior montanha do México. Bora! Primeiro trecho já tá puxado, uma rampona de subida. E assim, a gente tava conversando aqui e tal. Você começa a subir, não consegue nem falar que fica sem ar. Mas bora que ainda tem muito chão pela frente. Vamos tirar a jaqueta pra evitar de ficar suada e a roupa ficar molhada. Vai ter o calor, né? Essas roupas são todas apropriadas pra isso, então secam super rápido e tal. Mas a gente tá subindo, tá aquecendo, então melhor tirar. Nesse momento, cara, faz muito pouco tempo, né? A gente tá aqui a 4.066, então a gente subiu 60 metros só. Mas é isso, a montanha é meio que gestão de temperatura, né? Agora vai batendo calor. Então é isso, agora a curva quente, né? O negócio também é o suor pegar e sair, não ficar preso aqui, porque o suor úmido no frio só deixa tudo mais gelado. E aí sempre que a gente fizer uma parada, coloca as roupas para conservar. Só que agora que eu tô só de camiseta. Nossa, você não tá com fleece? Não tô com fleece. Nem melhor botar? Não, vamos indo. Eu tô de boa, tô com um pouquinho de calor, tá? O negócio é a gente não parar agora, porque senão eu vou esfriar muito mesmo. Gente, 4.251 metros. Subimos 291. E eu acho que... Quanto tempo já foi, será, gatinho? Acho que já deve ser Vamos ver aqui. 45 minutos de trilha. Ou mais, né? A gente tá falando aqui de 55 minutos de trilha já. E aqui a gente chegou numa parte mais aberta, que dá pra ver lá atrás a Cidade do México. Mas ainda é muito escuro, gente. Tá muito... Agora é meia-noite e pouco, então... né? Até o sol nascer a gente vai ter muito, muito chão no escuro. Mas a gente tá indo muito bem, né, gatinha? Sim. Só que assim, a gente não pode parar porque eu já tô esfriando. Esfriou. Talvez eu tenha que colocar uma jaquetinha, porque agora que a gente abriu pros dois lados da montanha, eu tô sentindo o vento bem gelado. Enfim, seguimos, gente. Seguimos. Mandem pensamentos positivos aí nos comentários pra gente ler depois. Pronto? Bora? Bora. Bem melhor. 4.393 metros, praticamente 4.400 metros. Subimos quase 600 metros de altura, 2 horas e meia de caminhada.
E aqui a gente chegou numa parte... A gente se perdeu, né? A gente se perdeu, gente. A gente chegou aqui em cima, ó. A gente tava... Não dá pra ver. A gente tava nessa agulha aqui. Mas assim, a gente subiu muito. Tivemos que voltar, descer tudo. Mas faz parte, né? Não viemos com guia, a gente veio o navegador. O navegador tava mostrando o caminho certo, só que tinha uma trilha demarcada aqui pra cima. Como o Salvador ontem falou que a trilha é super demarcada, a gente tava subindo seguindo a trilha. Só que provavelmente é outra trilha que as pessoas devem vir pra fazer esse cume. Mas aí descemos, estamos no caminho certo. E aqui dá pra ver a vista da Cidade do México, lindo demais. O frio bateu, botando de volta a jaqueta, que é melhor do que passar frio na subida. E vamos botar a luva também, porque tá ventando. Minha mão tá congelando. E a gente ainda tem umas boas horas sem sol pela frente. E aí, cansou? Cansado, tá? Mas é isso. Neste momento, a gente tá em 4.606. Aqui é a metade do caminho. Mas a gente parou para comer, dar uma descansada, né? Já começa... E eu tenho esse problema de não aclimatar bem, então chega que eu tenho que comer bem, dar uma boa, beber bastante água e ficar preparado. Vamos descansar um pouquinho aqui. Bom demais. Pra o waffle também gostosinho. Meu corpo tá esfriando, tá? Tô com frio. Acho que tem que começar a subir. A lanterna do Ale descarregou, então a gente tá usando só a minha agora. E assim, chegou um momento, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente já teve uma briga feia na montanha. Porque chega um momento da altitude que o Ale começa a ficar muito cansado da perna. Vocês veem que até o jeito dele falar, ele fica com um pouco de sono. E eu também, só que, tipo assim, na Aconcagua eu tava pior. Cada montanha varia, tipo, agora eu tô me sentindo muito bem. Só que aí a gente tem que ministrar o cansaço de com não parar muito tempo pro corpo não esfriar, porque senão a gente começa a sentir frio. Tem que seguir. E aí esse que é o rolê, assim, que a gente não pode ficar parando tanto, mas ao mesmo tempo a gente vai cansando no caminho, né? Mas agora a gente já passou por muitas brigas na montanha, né? Estamos com calma. Viemos com tempo, então a gente pode ir num ritmo um pouco mais tranquilo e ministrando. Só que assim, o que me preocupa é, se agora a gente tá cansado, daqui pra frente, cada 100 metros de subida vai ficando mais puxado ainda. Mas estamos aqui, vamos encarar, né? E aí? Chegamos no refúgio. Chegamos no primeiro refúgio. E na nossa frente aqui tem uma subida colossal. Deixa eu te falar uma coisa. Qual a altitude que a gente tá agora? A gente tá neste momento a 4.700. Puxado, hein? A gente tá num trecho com uma subidinha puxada e bem íngreme. E estamos indo assim, devagar, quase parando. Eu tô bem preocupada com a lei. Pra subir uns 100 metros, a gente deve ter demorado 1h30, vai. Puxado, a gente tá bem devagar. Mas bom, o sol ainda não nasceu, então a gente já tem bastante tempo. Mas eu tô preocupada. Tô preocupada com o ritmo, acho que ele tá bem cansado. É que esse trecho também é praticamente uma escalada, né? Senta aqui, ó, meu amor. Gente, olha que épico, amanhecendo. Dá pra ver o Ale ali. E o vulcão de fundo, ó, que surreal, cara.
Que horas são agora? Não sei. Tô muito cansado. Será que ali é o cume já? Onde? Essa... Não, né? Não deve ser. Eu acho que não é aqui. É depois ainda. Não, então a gente tem que ir, porque tem muito chão pela frente. Agora vai ser meio que sobe e desce, sobe e desce. Bora. Pelo menos o sol vai dar uma aquecida agora. Mas eu tô exausto, muito mal aclimatado. A fadiga máxima. Nós chegamos em um ponto onde a pior parte da subida já tinha ficado para trás, mas a altitude estava castigando o Alê. Daqui faltava muito pouco, mas nesse estado e nessa altitude, qualquer metro é muito cansativo. Ó, gente, aqui dá pra ver, tem um super campo de gelo. A gente trouxe um crampon pra dividir, mas acho que vai precisar botar mesmo, porque esse trecho deve ser perigoso e sem crampon. Eu acho que o cume é ali. Então a gente ainda tem uma boa caminhada, mas também não estamos tão longe assim. Gente, tá difícil, tá? Pra descer e andar no plano que a gente tem pegado agora nessas partes aqui, e até tem conseguido de boa. A qualquer mínima subidinha eu já fico muito estragado, muito estragado. Um cara passou por nós ali que tava voltando do cume. Ele falou que a gente tá 1h30 ainda de lá. De altitude, a gente já tá 5.100 aqui, então a gente teria mais 100 metros. Só que agora, nesse instante, a gente tá descendo para dar uma boa subida de novo. Isso é muito ruim. E a questão é, a gente vai encarar um pedacinho de gelo aqui que eu tô vendo um glaciar, que é o glaciar da barriga da mulher adormecida que chama. E bem embaixo tem um lago, que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Mas enfim, falta pouco, né? Acho que é questão de uma hora aí mesmo, 1h30. Mas não vamos desistir, né? Já cheguei até aqui. Só que tô acabado e certamente é falta de aclimatação, né? Não tava preparado, né? Confiando muito no psicológico. Mas vou chegar, é isso. Vamos lá, vamos terminar. Estão vendo essa super rocha aqui? A gente ouviu um estrondo e viu ela caindo um pedaço bem grande pra cá. E aí a gente ficou com bastante medo. Então nessa parte, como tinha umas pedras aqui, eu fiz tipo correndo. E aí o Ale tá vindo também, tentando fazer bem rápido pra a gente correr menos risco. Ó o vulcão lá. Ó, gente, aí aqui a gente saiu dali. Estamos percorrendo essa crista. E aí, ó, bem na crista mesmo. E pra cá, ó, a gente vai seguir esse caminho, fazer um zigue-zague aqui, até chegar no cume. Aqui parece que é o cume, mas não é, eu acho que o cume é aqui. Vamos ver a reação do Ale quando ele descobrir que ainda tem uma subida. E das boas, hein? Puta merda. Você achou que tinha chegado, né? Eu também. Puta merda. Ai, ó, a gente tá aqui. Nossa, tem muito, cara. E esse é o caminho que a gente ainda tem que percorrer. Não, não tem muito, meu amor. Aqui é uma descida. A gente vai pegar a crista aqui, ó. E vai subindo. Come. A Ale tá vindo. Felicidades. Felicidades, meu amigo. En la bajada algo más. Cansativo, ¿no? Bastones, ¿no? Últimos quilômetros. Mas ele tá sofrendo. E aí?
Venga. Cansado? Cansado del camino. Como decimos aquí en México, puteado. Puteado. Venga, felicidades. Súper. Venga. Mais um, hein? Mais um cume pra nossa história. Mais um cume pra nossa história, né, meu amor? Muito feliz de compartilhar isso com você, tá? Muito sofrido. O Aconcagua foi mais fácil, por incrível que pareça. Mas é aclimatação, né? Eu não tô aclimatado. A gente saiu de 2.000 e subir 5.000 e tanto. Mas, gente, vida de casal é assim. Uns dias, um tá mais animado que o outro, tá mais disposto. O outro dia, o outro tá mais animado e mais disposto. E o que importa é que a gente se levanta, né? Se incentiva e chega no cume junto. De vez em quando rolam umas brigas, mas chegamos juntos. E pra sua felicidade, eu tenho sanduíches e um cafezinho pra gente tomar aqui. Em toda a volta. Porque... Esse é o problema. Esse é o problema. Você chega aqui, você tem que voltar. Não sei quanto tempo a gente vai levar, quantas horas. Vamos chegar no motorhome tarde, vamos pegar isso aqui à noite. Deus me livre. Nossa, só de pensar me dá desespero. A gente encontrou uns caras aqui. Muito gente boa, não? E eles falaram uma rota alternativa que não precisa passar pela camada de gelo que a gente passou ali, que é mais perigoso. Então acho que a gente desce mais rápido. Tomara. Por ali, né? Ele me explicou o caminho, então acho que a gente vai ficar. Eu não arriscaria se a gente não achar a trilha no Wikiloc, tá? Agora sim, eu tô exausto, muita dor de cabeça. Foi difícil pra mim. A gente tava falando que esse cume, ele foi difícil não só porque é alto, mas porque é uma longa distância e vocês viram que tem área de geleira, tem, enfim, tem muita subida e descida, tem área de pedra, então não é uma trilha tão facinha assim. Mas agora, gente, o desafio é descer. E aí, descer às vezes é pior que subir. Descer, de fato, eu sempre sinto meu joelho na descida. O guia que a gente conheceu ali no cume falou que tem um caminho que tem menos subida do que a ida, que é aqui pra baixo. Aí a gente tem duas opções: arriscar e passar menos perrengue, ou fazer todo o caminho que a gente fez na ida de volta. Chegar no cume é a metade do caminho, e a nossa volta pro motorhome foi longa e bem desafiadora. Nossa, já caí 2 vezes, raspei a mão. Isso é difícil. Eu também, gente, rasguei até o casaco. Cara, e que horas a gente vai chegar? Tem nem Esse é o meu ponto. Só quero ver minha casa. Mas depois de algumas horas e muita descida, a gente finalmente chegou em casa com a nossa missão cumprida. Não lembro a última vez que eu tive tanta vontade de chegar em casa, gente. 17 quilômetros, mais de 1.700 metros de elevação, chegamos aos 5.200 metros de altitude, 15 horas de trilha e finalmente estamos na nossa casa, que tem rodas e por isso a gente consegue chegar da trilha, estacionar, tomar um banho, que é o que a gente está pensando agora, tomar um banhozinho, deitar e assistir um filminho, e ainda são 3h20 da tarde, hein? Bom, daqui a gente vai para um lugar incrível no México, mas enquanto esse vídeo não sai, eu vou deixar outro vídeo aqui que eu acho que vocês vão gostar. E aproveita pra seguir a gente no Instagram e se você não tá inscrito no canal também se inscreve. A gente se vê na próxima aventura.